Olá, bom dia. Está de regresso à Nossa Terra. O programa produzido pela Direnor vai falar-lhe nestas 2 horas de emissão da Associação Desportiva de Amarante, vulgarmente conhecida por ADA. Vamos conhecer melhor esta coletividade desportiva que celebrou na passada semana 45 anos de existência. É obra. Ficará a perceber como nasceu, a sua evolução, atualidade e as variadíssimas modalidades que a compõem, ouvindo aqueles que deram e continuam a dar do seu suor para que a Associação Desportiva de Amarante cresça. Faça-nos companhia até ao meio-dia para conhecer a ADA. A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, ADA, a Associação Desportiva de Amarante, com o apoio Confeitaria Lai Lai, desde 1947 com as portas abertas, dedicados à produção e venda dos doces regionais e outros de fabrico próprio, nomeadamente o pão de ló e o bolo rei. Faça-nos uma visita na rua 31 de Janeiro ou saiba mais nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Confeitaria Lai Lai. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Já vamos passar à conversa aqui em estúdio, mas antes disso, temos de lhe dar a conhecer um pouco da história desta associação desportiva. António Brandão. A Associação Desportiva de Amarante, abreviatura ADA, foi fundada a 30 de setembro de 1977 com o intuito de fomentar a prática desportiva no concelho de Amarante. A liberdade que emanou da Revolução de 25 de abril de 1974 foi determinante para que no dia 30 de setembro de 1977, António Cerqueira, António Gonçalves, António Monteiro, António Sousa e João Arteiro se reunissem numa sala da Câmara Municipal de Amarante, juntamente com o vereador Hernani Carneiro, com o objetivo de formar uma associação desportiva em Amarante. Surgiu então a ADA, formada com o intuito de dinamizar o desporto e a cultura em Amarante. Esta coletividade desportiva arrancou inicialmente apenas com as modalidades de atletismo e voleibol. Ao longo dos anos foram surgindo muitas outras no seio da Associação Desportiva de Amarante. Atualmente é já uma coletividade que dispõe de handball, atletismo, canoagem, futsal, trail running e voleibol na área competitiva, montanhismo na área direcionada para o lazer. O sucesso desportivo é evidente. Há atletas que continuam a fazer brilhar a ADA e existe também um passado olímpico para respeitar. A Associação Desportiva de Amarante, detentora do Estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, tem atualmente cerca de 350 atletas distribuídos por todas as modalidades já mencionadas. Celebrou na passada semana 45 anos de existência. Depois desta apresentação da Associação Desportiva de Amarante, passo então à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio, e são 2. Tenho comigo Ana Ferreira, ela que é a presidente da Associação Desportiva de Amarante, e também António Mendes, ex-presidente da coletividade. Começa esta nossa conversa pela presidente da Associação Desportiva de Amarante, Ana Ferreira, que é natural de Gatão, professora de ensino secundário, diretora pedagógica na Escola Profissional António Lago Cerqueira. Tornou-se a primeira mulher a liderar esta coletividade desportiva, missão que começou no ano passado, em 2021, e que prossegue. Começou na equipa de voleibol da ADA, fez também parte da equipa de futebol e está agora mais ligada ao trail running. Licenciada em Educação Física e Desporto pela UTAD, chegou à associação com um grande objetivo: conseguir uma sede social para esta coletividade. Ana, bem-vinda à Nossa Terra, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Chegou à presidência da ADA no ano passado, mas faz parte durante algum tempo também da direção, liderada por António Mendes, que está aqui consigo. Sim. Decidiu aceitar este desafio de liderar a coletividade, porquê? Ora então, eu já fazia parte da equipa do António, e decidi aceitar para continuar o caminho que tínhamos definido anteriormente com o antigo presidente e, de certa forma, para continuar os projetos que tínhamos iniciado e dar continuidade ao nosso objetivo, ao objetivo comum e à associação.
Isto em plena pandemia. Em plena pandemia, sim, que não foi fácil, não foram 2 anos complicados e complexos, porque uma associação que vive essencialmente dos atletas, não é? Perdeu-se muita coisa, mas acho que estamos novamente no bom caminho, com o regresso já de muitos atletas e de muitos novos atletas, e estamos no bom caminho. Muito bem. Nós já ouvimos há pouco pela voz do António Brandão um pouco da história da Associação Desportiva de Amarante, mas vamos chamar à conversa aqui em estúdio de alguém que conhece bem a história e um pouco das histórias desta coletividade. É farmacêutico hospitalar de profissão, tem 37 anos, é natural de Amarante e foi presidente da ADA de 2011 a 2021. O professor universitário de Tecnologia Farmacêutica começou a sua ligação à Associação Desportiva de Amarante como praticante de handball por volta dos 12 anos e por lá permaneceu durante cerca de 20. Atualmente é o presidente da Assembleia Geral e continua a ser atleta da ADA, mais na vertente de trail running, modalidade que coordena. António Mendes, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado eu também pelo convite para estar presente neste dia para falar um pouco da nossa associação. Uma associação que celebrou há muito pouco tempo 45 anos. Sim, é verdade. No dia 30 de setembro a associação celebrou 45 anos. Já é um acumular de anos que já começa a ser significativo. Desde o dia 30 de setembro de 1977 até ao dia de hoje, já muita história correu, já muitos atletas representaram as nossas cores e já muito trabalho foi feito por esta associação em prol do desporto amarantino, da própria sociedade amarantina e também de toda uma região, porque para além de sermos de Amarante e trabalhamos em prol da Amarante, também acabamos por fornecer e promover desporto para a região de uma forma mais generalizada. Diz que, ou considera que a ADA existia antes de existir, antes de ser fundada. Sim, se formos analisar a história mais para trás, e normalmente e isso é aquilo que me transmitiram alguns sócios fundadores, pessoas, dirigentes históricos da associação, que já existia um movimento desportivo na tentativa de diversificar a oferta desportiva em Amarante. O desporto em Amarante naquela altura resumia-se a muito pouco para além do futebol das freguesias, do futebol também do Amarante Futebol Clube, havia muito pouco para além disso, e com o objetivo de oferecer algo mais, oferecer uma resposta diversificada na área desportiva, já havia alguns movimentos e no fundo já havia pessoas a praticar e até a representar uma associação que ainda não existia antes da própria fundação. Depois é que, quase como em todas as associações, depois da ideia criada, do movimento estar criado, é que se vão oficializar as coisas em sede própria. Portanto, e podemos dizer, não, a ADA começou mesmo com 2 modalidades, o atletismo e o voleibol. Exatamente. Porquê esta escolha? Tem a ver também com... Lá está, isto já é anterior à minha existência, eu tenho 37 anos, 45 anos, quando ainda não era nascido, obviamente. Haverá também muitas pessoas que poderão falar sobre isso, mas essencialmente tem a ver com as pessoas que estavam no terreno e que já estavam a praticar estas modalidades e que sentiam que podiam oferecer também a outras pessoas estas modalidades e de fazê-las de uma forma organizada. Já existiam pessoas a correr e quiseram-se organizar nesse sentido. Também já existia uma equipa de voleibol que também quis realmente oficializar-se, federar-se e começar a competir de uma forma organizada. Dizem, portanto, os mais velhos, que na altura o convite do vereador Hernani Carneiro aos 5 fundadores terá sido realmente fundamental para o passo da formalização, sim, da legalização. Na questão da formalização, sim, foi no sentido essencialmente de oficializar e formalizar aquele movimento que se estava ali a criar e na altura, tal como disse, tal como é referido, o vereador de desporto do município incitou esforços para que houvesse uma reunião e que se oficializasse esta dinâmica desportiva que estava a nascer. Vamos fazer agora uma pausa na conversa para ouvir o primeiro presidente e também um dos fundadores da Associação Desportiva de Amarante, João Arteiro, de 69 anos. É natural da Póvoa de Varzim, mas reside em Amarante desde o ano da Revolução dos Cravos, que é, como quem diz, desde 1974. Considera-se amarantino de coração e poveiro nos genes. Formado em Engenharia Civil, foi o responsável pela criação do emblema da ADA.
confessa que foi beber ao símbolo da Académica de Coimbra, que aprecia particularmente. João Arteiro foi professor de Engenharia Civil durante 38 anos, é atualmente o gerente de uma das confeitarias mais emblemáticas da cidade de Amarante, a Lai-Lai. Ao A Nossa Terra contou como se processou a criação da ADA e explicou que a experiência desportiva que trazia da Póvoa de Varzim foi importante para a criação desta coletividade desportiva. Estamos a viver o 25 de Abril, havia que fazer qualquer coisa pela atividade física. Depois, quando eu vinha com alguns interesses desportivos da Póvoa de Varzim, consegui, acho que sim, passar a mensagem que a parte física era importante. Eles também gostavam da atividade de voleibol e criamos, por assim dizer, um conjunto de amigos, com mais alguém que fomos buscar fora para criar os papéis necessários para criar a associação, e criamos assim a ADA. Vou ser franco, a Associação Desportiva de Amarante, não sei quem é que teve a ideia, se fomos todos em reunião ou não. Nós reunimos várias vezes, os mesmos sempre, a meia dúzia dos mesmos, e até criar uma associação que desse algum fruto para o futuro, com base no atletismo, onde havia muita malta a fazer a prática do atletismo, no qual tínhamos um dos elementos da associação que era muito bom como praticante e como treinador de atletismo, e eu como praticante e treinador de voleibol. Tentamos mostrar que o desporto era além de futebol, mas nesta terra era só futebol. Criamos longos anos de atividades físicas ao fim da tarde no Parque Florestal, onde fazíamos jogos de voleibol, onde fazíamos atletismo, onde fizemos vários concursos de atletismo, onde, para uma das formas de arranjar, estou-me a recordar agora, uma das formas de arranjar a verba paiada era fazer jogos de futebol de 5 num ringue que se fez para buscar dinheiro para financiar a própria área, com os balneários feitos por nós, onde era a nossa sede provisória, e foi isso durante muitos anos, até o voleibol. João Arteiro foi o primeiro presidente da ADA de 1977 a 1979 e o seu percurso desportivo também começou desde a fundação como treinador e jogador de voleibol. O professor fez questão de recordar algumas das histórias mais caricatas desse seu percurso e aproveitou também para elogiar a atual direção. Íamos para o Porto, parávamos sempre ali em Paredes, havia o caminho de ferro onde parávamos, não é? E às vezes estávamos meia hora e íamos numa carrinha, às vezes emprestada por algumas empresas, outras nos carros e tal. E os rapazes eram, quer dizer, não eram bons, mas também não eram maus. Às vezes saíam do carro e iam comer a um casamento que estava a ser dado ao lado e tal. Quer dizer, estas pequenas coisas, não é? Porque éramos todos jovens, não é? Então, jovens agora dos 20 e poucos anos, não é? Até aos 30 anos, éramos todos. Eu acho que a malta que me substituiu, e que fez algo pela ADA mais do que eu fiz, porque eu acho que é muito difícil manter a ADA em funcionamento. Já no meu tempo era, agora talvez seja mais. Eu acho que eles merecem tudo e mais uma coisa da minha parte. E fico satisfeito por eles darem continuidade à associação. Porque quando eu saí, houve ali uma altura em que esteve bastante trêmula, não vale a pena falar nas partes negativas, porque a parte política teve muita interferência. Quando se tentou manipular a associação para um determinado caminho que não era aquele que nós esperávamos, mas por acaso depois foi isso, saneado e conseguiu conceito do rumo. E hoje vejo que, na realidade, as pessoas que estão à frente da associação merecem todo o nosso apoio e consideração, porque acho que eles foram os valentes para 45 anos, não é só 2 dias. Depois deste testemunho, passamos então aqui à conversa em estúdio com a presidente da ADA. Ana, já percebemos que o voleibol e o atletismo foram as modalidades fundadoras da associação. Vamos falar pelo voleibol. Ainda hoje
Podemos dizer que tem uma representatividade na ADA? Sim, ainda hoje permanece. Tanto uma como outra modalidade estão perfeitamente enquadradas e com muita solidez na nossa associação. O voleibol continua com vários atletas a competir, femininos, masculinos, desde os 6 anos de idade até ao escalão sénior, por isso mantém-se como sendo uma das modalidades que ainda hoje proporciona aos nossos jovens amarantinos e não só, a possibilidade de prática de uma modalidade desportiva sem ser futebol. E é fácil cativá-los para o voleibol? Sim, é fácil. Nós estamos a desenvolver um projeto que ainda não está oficializado, mas em parceria com o desporto escolar nas escolas, de forma a levarmos as modalidades da ADA aos alunos, não é? em contexto escolar, para que eles conheçam as modalidades que existam, experimentem e depois decidam que modalidades querem praticar e decidam e se juntem a nós e ao clube e às equipas respectivas. Vamos então conhecer melhor a atualidade desta modalidade ouvindo o seu coordenador. Bruno Teixeira, de 45 anos, é licenciado em Educação Física e Desporto pela UTAD, mas quando foi para a faculdade tinha já o objetivo de tirar o curso de treinador de voleibol. A sua ligação à ADA até começou no atletismo, por volta dos 8 anos, e por lá se manteve até aos 21, com várias conquistas a nível nacional e regional. Só há 2 anos é que o também técnico de emergência médica na Cruz Vermelha regressou novamente à ADA e para coordenar a secção de voleibol. Bruno Teixeira contou no final da época passada que a secção terminou com cerca de 100 atletas e garantiu que há mais procura, destacando a participação na Taça do Eixo Atlântico como ponto alto até o momento desta modalidade. O nosso principal objetivo no início da época anterior foi repescar os miúdos que tinham deixado de praticar por causa da pandemia. O primeiro objetivo foi esse, foi recuperar atletas que tinham ficado confinados, nomeadamente as camadas jovens, porque não tinham quadro competitivo, só as séniores é que continuaram a competir, ou seja, tivemos ali uma série de miúdos que foi necessário ir buscá-los lentamente e chegamos ao final da época com cerca de 90 a 100 atletas nos escalões desde minis, infantis, iniciados e júniores também, além da equipa sénior. Já temos mais procura, já estamos com os miúdos que quiseram mudar, andaram no handball e agora querem ir para o voleibol, ou seja, está a aumentar a procura, também aumentou o número de miúdas no desporto escolar, a escola passou de uma equipa para 2, ou seja, já vai haver mais transferência de atletas também para o clube, portanto espero pelo menos que os objetivos do ano passado se mantenham e que consigamos manter o maior número de miúdos em prática possível. Nós no ano passado, porque esta época nós vamos arrancar no próximo dia 15, no ano passado tínhamos 3 treinos semanais, 3 deles no pavilhão municipal e um no pavilhão da escola de Amadeu Sousa Cardoso, e os minis treinavam só 2 vezes, que também é cansativo para os miúdos, são muito novinhos, treinavam à terça e ao sábado, e os restantes faziam os outros a terça, quinta, e quem pudesse também treinava ao sábado. Eu pedi mais dias de treino, porque temos muitos miúdos, só chegamos a ter ao mesmo tempo quase 70 atletas a treinar num pavilhão, o que é impossível. Desde miúdos dos 8 anos até às júniores, e vou tentar coordenar com os treinos do desporto escolar, porque sou eu que estou responsável pela modalidade também no desporto escolar. Nos dias que as miúdas não tiverem treino no clube, poderem treinar na escola e fazer algum trabalho complementar, porque um dos objetivos também é esse, é utilizar a comunidade toda, não só o clube ou só a escola, fazer a ligação. Este ano destacaria sim a participação na Taça do Eixo Atlântico. Foi uma semana, fomos todos os dias para a cidade da Meia, e não só na parte desportiva, mas também na parte humana foi muito bom para as miúdas perceberem o que é uma organização desportiva, o que é um evento daquela dimensão, com mais de 3.000 atletas de cidades de Portugal e Espanha, perceberem a que nível é que também se compete no topo da modalidade, né? Porque como elas têm poucas competições, não têm esse calo desportivo,
e foi uma experiência muito gratificante. O projeto que nós temos a nível do clube, e foi um dos desafios que me foi lançado, foi começarmos com um trabalho nas escolas primárias, ou seja, começar da raiz de base mesmo, organizar uma competição intermunicipal em colaboração com os agrupamentos de escola e tentar fazer pelo menos 2, 3 torneios ao longo do ano em que fôssemos buscar os miúdos das escolas para fazer uma chamada detecção de talentos ou o que for, mas tentar aumentar o número e a oferta. E esse projeto inclui também visitas à escola para promover a modalidade, fazer algumas, e mesmo também fazer o trabalho que fazem os olheiros no futebol, de ir ver no local alguns miúdos que possam ter jeito, ter um contacto mais direto com eles e com os pais e convidá-los a virem. Surgiu a ideia de fazer um voucher, tipo de tens talento, vem experimentar no clube, qualquer coisa assim do género. Portanto, a ideia é mesmo começar um trabalho de base para garantir que daqui a 6, 7, 8 anos, quando eles chegarem aos escalões aí sim competitivos de júniores e juvenis, já estarem bem preparados e poderem desenvolver a modalidade com um caráter mais sério. Do voleibol passamos para outra das modalidades fundadoras da ADA, o atletismo. Vamos perceber o seu estado atual ouvindo David Pinheiro, coordenador da modalidade. Começou a praticar atletismo em 2005 para complementar uma dieta e uma cirurgia que fez para combater a obesidade. Hoje, com 51 anos, é coordenador da modalidade depois de ter tirado o curso de treinador de nível 1 e de ter conseguido bater alguns objetivos pessoais, como concluir a meia maratona abaixo de 1h50 em 2015. David Pinheiro diz saber que não é um grande tempo, mas garante que foi importante para si. Treina há 2 anos os benjamins e os infantis, que pretende desenvolver, até porque os números atuais estão longe dos da pré-pandemia. São 8 atletas e todas meninas. A secção compõe-se por 2 partes. Temos a parte sénior e veterana e temos a parte formação. Neste momento a parte sénior e veterana está, por causa da pandemia, esteve parada e está um bocadinho desagregada. No entanto, a secção da formação é aquela que eu estou neste momento a liderar, é aquela que eu neste momento pretendo desenvolver. Neste momento, portanto, por causa do Covid, o grupo diminuiu bastante e não fomos capazes de voltar aos números de atletas que nós tínhamos para a pandemia. Neste momento temos 8 atletas, todas meninas, portanto temos 4 benjaminas e temos 4 infantis. Nós treinamos 3 vezes por semana, às segundas-feiras, às quartas e aos sábados. Às segundas e às quartas treinamos aqui no Complexo Desportivo da Costa Grande e ao sábado costumamos ir para a Florestal treinar, até porque com o calor aqui torna-se muito complicado treinar ao sábado, e na Florestal, portanto, há mais vegetação, o terreno também é mais irregular, permite-nos fazer outro tipo de treino mais de explosão. Aqui é mais de endurance. O atletismo continua a ser o desporto que não é possível para os mais jovens, né? Toda a gente quer andar no futebol, correr, só por correr as crianças neste momento não estão muito interessadas. Gostaríamos de conseguir ter atletas nos vários escalões, desde os benjamins até aos júniores. Isto implicaria depois também ter outros treinadores, né, para podermos lidar com esses jovens todos. Já fizemos algumas campanhas junto das escolas a recrutar os jovens. Muitas vezes aproveitamos o desporto escolar, há uma parte que é atletismo, e depois nós tentamos com que eles queiram continuar junto connosco, e agora temos intenções de criar alguns eventos
virados para os jovens, portanto, que é o Kid Athletics. São provas de atletismo, mas feitas de forma muito lúdica, com jogos, em que incluímos todas as modalidades do próprio atletismo, porque o atletismo não é só correr. O atletismo é correr, é saltar em comprimento, é saltar em altura, é lançar dardos, é lançar martelo, é lançar pesos. Portanto, há uma panóplia muito grande de atividades que podem ser desenvolvidas no atletismo. Elas também nunca tiveram oportunidades de participar em provas em pista, e eu queria ver se este ano também as levava a fazer provas em pista coberta ou pista livre, para elas conhecerem portanto, outras coisas que apenas a corrida de 1200 metros para as mais velhas e de 600 metros para as mais novas. O momento alto foi quando a minha... Depois destes testemunhos, passamos à conversa aqui em estúdio para falar com António Mendes. Já percebemos que o voleibol está vivo e bem, e o atletismo, podemos dizer que é um atleta que se destacou largamente, com um currículo invejável, que passou pela ADA, obviamente, António Pinto. Isso é uma prova de sucesso e de orgulho para vocês? Claro que todos os grandes nomes que passaram pela associação e que dignificaram o nome da associação são um orgulho para a associação. Temos um conjunto de atletas que se evidenciaram a nível nacional e até internacional, que alguns deles nasceram na IADA e chegaram a esses altos patamares competindo pela IADA, outros nasceram na IADA e depois seguiram o seu curso natural e, representando outras cores, também atingiram grandes patamares. Sem dúvida que o António Pinto é um dos atletas que começou na IADA, que teve a sua introdução ao desporto na IADA, que atingiu altos patamares e que orgulha tanto a associação, como deve orgulhar também o próprio município, as próprias gentes Amarante, pelos resultados alcançados. Ainda hoje existem resultados recordes nacionais que são titulados por António Pinto. Foi sem dúvida um dos melhores atletas de todos os tempos em termos do atletismo português, por isso é um orgulho para a associação ter atletas como ele nas suas fileiras. E há novos António Pinto na calha na vossa associação? Eu posso também já referir alguns atletas até posteriores que também nasceram na associação e já se evidenciaram nos últimos anos, por exemplo o Rui Teixeira, que é campeão nacional de corta-mato por mais que uma vez, ainda agora ajudou o Sporting a alcançar o título nacional coletivo de estrada, o próprio Nuno Costa, que também é um atleta que agora está a correr pelo Feirense, que também já teve bons resultados a nível nacional. São exemplos de atletas que nasceram na IADA e que também conseguiram atingir altos patamares. Relativamente aos atletas mais jovens, para lá é sempre uma incógnita onde é que eles poderão chegar, mas acima de tudo que eles pratiquem, que desfrutem de desporto, que se formem enquanto pessoas, enquanto desportistas no seio da associação, e depois os resultados, se eles tiverem realmente a apetência e trabalharem para tal, certamente aparecerão. António Pinto tem 56 anos, é natural de Gatão, concelho de Amarante, e começou o seu brilhante percurso com apenas 16 anos. O seu primeiro clube foi a ADA, onde esteve apenas um ano, de 1986 a 87, ano em que saiu para o Futebol Clube do Porto, onde esteve apenas um ano, até 88. No ano seguinte saiu para o Benfica, que representou até 93. De 1994 até terminar a carreira, em 95, defendeu as cores do Maratona Clube de Portugal. Vencedor de 3 maratonas de Londres, onde bateu o recorde da Europa, é detentor de todos os recordes nacionais de 5.000 metros à maratona, tendo batido também o recorde do mundo em meia maratona. Foi campeão europeu de 10.000 metros em Budapeste e participou nos Jogos Olímpicos de Seul em 88, Barcelona 92, Atlanta 96 e Sydney em 2000. Ao A Nossa Terra, António Pinto, um dos melhores maratonistas mundiais da década de 90, explicou que o atletismo aparece na sua vida através de um convite de um amigo e que todos ficaram surpreendidos com os resultados. Com o tempo, apercebeu-se que tinha qualidades para o atletismo. Por uma questão de um amigo que me convidou para participar numa comemoração de 25 de Abril.
E eu ainda era jovem, ainda era juvenil, ele convidou-me e eu fui participar, porque só havia uma prova aberta, e eu fui participar nessa prova e fui segundo. Portanto, fui segundo, toda a gente ficou admirado, como é que eu nunca treinei, ninguém veio a correr, a fazer desporto. Chego lá, convidaram-me nesse mesmo dia de ir correr pela Iada, nesse mesmo dia. Eu com muitas dores de pernas e fiz o sacrifício lá, fui eu participar, em que fui novamente 8º na geral, em Vila das Aves, e no escalão sénior. Portanto, eu era juvenil no escalão sénior, e foi a partir daí que as pessoas acharam que eu tinha qualidade. Eu não sabia o que era desporto, não sabia o que era correr e assim. Depois, com o tempo, é que eu me apercebi que realmente se calhar tinha as qualidades para o atletismo. A gente tinha que trabalhar no duro. Eu tinha um amigo que me trouxe, que era o Jaime Pereira, que toda a gente conhece em Amarante, que me trouxe e que todos os dias, depois do trabalho, a gente ia correr e tinha que tomar de inverno água gelada muitas das vezes, quase sempre. Foi por isso que se aparecem os grandes atletas. Quando consegui os mínimos olímpicos, para participar, eu era muito jovem, nos primeiros Jogos Olímpicos, que era uma concorrência muito grande, porque na altura ainda corria o Lopes, o Mamed, os Castros, havia os lugares todos preenchidos em todas as disciplinas, desde os 3.000 lados de salto, 5.000, 10.000, que era uma concorrência muito elevada. E eu consegui estes mínimos, consegui estar presente nestes primeiros Jogos Olímpicos. Para mim foi a medalha que estava a ganhar, foi o momento que me marcou mais. Depois vieram a seguir outros sucessos. Continuamos aqui em estúdio com a Presidente da Associação, que vamos falar, já falámos de atletismo, de voleibol, e agora vamos falar de um ex-libris, ou de outro dos ex-libris da coletividade, que é a canoagem. Sim, sem dúvida que a Associação Desportiva de Amarante se distingue também pela canoagem, pelos atletas olímpicos que a canoagem já promoveu ou já proporcionou. É uma modalidade também já de há muitos anos e que tem tudo a ver também com a nossa cidade. Nós temos o nosso Rio Tâmega, com condições fantásticas para a prática de canoagem, slalom, e daí também terem surgido os nossos atletas olímpicos, nomeadamente o José Carvalho e o Joaquim Queiroz, que representaram não só a nossa associação, mas também o nosso país, o que para nós, sem dúvida, que é um orgulho, e é uma modalidade que está na moda ainda, que desperta interesse pelos mais jovens, cada vez mais desperta interesse pelo género feminino também. Há atletas que há uns anos atrás não seria tão fácil. Hoje em dia já se vêem mais meninas a competir nas provas de canoagem e a participar e a fazerem parte da equipa, e é um orgulho para nós sermos distinguidos também como uma das melhores equipas a nível nacional na canoagem. Sim, era isso que eu ia perguntar, vocês já são uma referência. Sim, tanto somos uma referência e a cidade é uma referência da canoagem, que o selecionador nacional de canoagem reside em Amarante e está por ali. É tempo então de ouvirmos o coordenador da canoagem para ficarmos a par da atualidade e historial da modalidade. Cristiano Duarte tem 45 anos e é atleta de canoagem na ADA desde 88, onde se manteve por cerca de 35 anos. Depois de todo este tempo de competição, adquiriu o curso de treinador e ficou a comandar a equipa de canoagem até aos dias de hoje. São já cerca de 10 anos. Ao nosso programa, o também vice-presidente da ADA detalhou que tem cerca de 30 atletas e falou também das várias etapas da modalidade. Estamos a falar de uma atividade, digamos, de uma secção que a água é uma constante, seja de verão ou seja de inverno, não é? E o inverno é rigoroso. Há dias em que é muito frio e que se torna muito difícil, mas o que é certo é que quem gosta não larga. E uma pessoa diz assim: passas tanto frio, ou está tanto frio, como é que tu com este frio consegues ir para o rio? É uma coisa diferente, é um desporto diferente, é uma liberdade total.
principalmente na nossa secção que se trata da canoagem na vertente das Águas Bravas. Eu costumo dizer, e já disse isso muitas vezes, que é mesmo isto: andares numa canoa naquela imensidão da água e daquela água turbulenta e aquele domínio que tu tens de ter na canoa, naquelas águas, faz-te lembrar o te porem em cima de um cavalo selvagem e te largarem. Quer dizer, tens que dominar aquilo. Tudo isso te dá aquele fascínio, dá aquele poder de domínio sobre aquela água, e pronto, e eu acho que isso que acaba por se tornar uma paixão. A canoagem é dividida por várias etapas. Nós neste momento estamos na altura do verão, das férias grandes do verão, trabalhamos na parte das escolas da captação, onde recebemos novos miúdos que queiram experimentar a canoagem, que queiram iniciar na canoagem. Depois iremos passar para outra fase, quando agora acabar as férias, que entra o inverno, digamos assim. Fazemos um trabalho mais específico com os atletas mais velhos, com os atletas que já são mais experientes, visto que vamos entrar no inverno, supostamente vêm as chuvas, o rio sobe, cresce, e onde vem essa adrenalina toda. Já trabalhamos com os atletas com mais experiência, com mais anos de canoagem, assim, e as escolas de verão ficam um bocadinho em stand-by, embora continuem a fazer na mesma um trabalho, embora seja um trabalho um bocadinho diferente. Fazemos mais um trabalho de terra, onde trabalhamos mais com os miúdos a parte física, a corrida, jogos de futebol, ou de handball, ou de voleibol, qualquer coisa diferente para os entreter, visto que muitos deles não têm capacidade para podermos pegar neles e metê-los na água, porque torna-se perigoso, como é óbvio, enquanto os atletas não adquirem a experiência para lá poderem andar. E damos início a outra atividade, começam as competições, começam os estágios, e isto tudo é um ciclo. Temos atletas que poderão fazer 2, 3 treinos por semana, 4 treinos por semana, como temos atletas em que treinam todos os dias, e alguns até mais que uma vez ao dia. Depende de atleta para atleta, do objetivo de cada atleta. Já treinos todos os dias. Ora, e o primeiro atleta a orgulhar a ADA na canoagem, neste caso em pista, com a sua participação nos Jogos Olímpicos, foi Joaquim Queiroz. O A Nossa Terra conversou com o atleta olímpico, hoje com 51 anos, mas com um fascínio pela canoa desde os 13. Aos 18 começou a treinar mais a sério pela ADA, coletividade onde se manteve até aos 29 anos, altura em que terminou a carreira como treinador e atleta em simultâneo. O palmarés de Joaquim Queiroz é invejável, e ainda mais se tivermos em conta a falta de condições de treino daquela época. Tem 2 presenças nos Jogos Olímpicos, em Barcelona 92 e Atlanta 96. Um 4º lugar num campeonato do mundo em júniores, um 5º, 6º e 8º lugares já como sénior. Participou em mais de 100 taças do mundo, com alguns primeiros lugares, como é o caso de Paris em 93. Campeonatos nacionais são mais de 10, em K 1500. Joaquim Queiroz falou dos primórdios da sua ligação à canoagem, da luta diária, muitas vezes solitária. Vivia perto do Rio Tâmega, não era? Aqui de Santo Amarante, e quando na altura apareceram as primeiras canoas no Rio, que eram apenas 2, e quase toda a gente de Amarante andou na canoagem por lazer ou por achar, graça a ver aquela canoa a flutuar à superfície da água. Depois, entretanto, os anos foram-se passando, eu continuava a ir para o Rio, remar na canoa, porque aquilo, quando uma pessoa é miúdo, bem para o desporto numa da brincadeira, e deve ser sempre pela brincadeira. Depois, mais tarde, foi surgindo umas competições a nível nacional, uma pessoa começa a querer ganhar umas provasitas e começa a apanhar o gosto de ir a uma prova e ganhar. Depois começou a haver seleções nacionais, depois surge aquele de querer ser um dos melhores do mundo, lutar para depois para estar num dos melhores do mundo, ter que ser o melhor a nível nacional, para depois entrar em participações internacionais, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, E a minha carreira foi surgindo um pouco, na altura não havia grande apoio, mas
havia muita força de vontade de um grupo de atletas em estágio. Depois começámos ali a entrar numa altura, a ficar nas finais nos mundiais, e houve luta ali, muitos mundiais, que eu estive ali muito perto das medalhas, quartos, quintos, sextos, oitavos lugares em finais, e o desporto, pronto, foi surgindo, como eu disse, numa altura da brincadeira, mas depois queremos ser os... O atleta olímpico explicou que foi muito difícil conseguir chegar aos Jogos Olímpicos por 2 vezes e que só a força de vontade tornou possível esse seu objetivo. Falou também da sua experiência como treinador, cujo balanço é, no seu entender, positivo. Havia mínimos, por exemplo, imagina, para participar nos Jogos da Atalanta, tive que ficar em 8º num campeonato do mundo antes, que era o único apuramento. Para entrar com 90, 100 países não era fácil, temos que dizer que não era nada fácil. Ali havia muita força de vontade dos atletas, porque as condições eram poucas, mas a vontade de querer ser o melhor, era tanta, e eu acho que os bons resultados que tivemos foi um bocado a força de vontade, porque apoios monetários não havia grandes treinadores, os clubes também não tinham condições, pronto. Foi assim um bocado a força de vontade dos atletas, porque a canoagem é exigente. Eu posso dizer que eu fazia 4 treinos diários, 6 horas de treino, praticamente não dava para trabalhar, e depois é um desporto que não dá para treinar de noite. O rio tem que ter luz, os treinos têm que ser de dia, ao contrário das outras modalidades. A canoagem, além de ser um desporto pouco apoiado, é duro, porque é um desporto frio, porque andar no rio de inverno é muito duro e frio, e depois a única probabilidade que tens para poder treinar tem que ser de dia. Automaticamente a pessoa ou deixa de trabalhar para se dedicar a tempo inteiro à modalidade, mas depois tens de ter apoio, tens que sobreviver, ou então, se quiseres treinar, não tens condições, porque para o rio de noite não há luz no rio. Quando eu era treinador, a EADA, fui sempre atleta da EADA, não tinha treinador, eu, como tinha muita experiência de ter treinadores húngaros, polacos e checos, peguei no desporto escolar e fizemos, sou sincero, fizemos um bom trabalho, a EADA, e conjuntamente com a minha experiência. Eu lembro de ir buscar os miúdos à escola, vir para o rio treinar com eles, nem sequer sabiam nadar, tive que os ensinar a nadar, porque se vira de uma canoa e não souber nadar, morre afogado. Pronto, e depois pegarem miúdos ali com 10, 12, 13 anos, pegar do zero, ensiná-los a andar de canoa, no fundo eu era quase como, alguns dizem que eu era um pai para eles, porque eu peguei neles miúdos, desporto escolar, eu vinha para o rio com eles, tinha que estar com eles, porque é um desporto um bocadinho, tu tens que ter cuidado, não é? Porque tem que ter alguém por perto. Depois pegava neles no final do treino, tinha que os levar a casa, eles não viviam no Santo Amarante, viviam quase 300 mil AKIs. Eles foram campeões nacionais, cadetes e júniores, é uma coisa que me orgulha, que eu nunca fui campeão nacional, nem cadete nem júnior, só fui em sénior, porque pronto, na altura quando eu comecei a canoagem, quem foi o meu treinador, ensinou aquilo melhor que sabia. E eles, quando tiveram um treinador, tiveram uma pessoa que já tinha uma experiência com os melhores treinadores do mundo, já tinha um currículo mundial. Pronto, eu peguei, apliquei a minha experiência, o meu conhecimento na área. E o que me orgulha, eles estão todos bem formados, são empresários, ligados a arquitetos, engenheiros, orgulha-me de ter feito, além de, não foi só atletas, foi ter feito homens, gente que foi capaz de ter uma vida além do desporto. Mais recentemente, José Carvalho, de 34 anos, também marcou presença nos Jogos Olímpicos, neste caso nos do Rio de Janeiro, em 2016, em canoagem de slalom. Tal conquista foi tão importante para o atleta, natural de São Gonçalo, Amarante, que está tatuada no seu braço. A canoagem surgiu na sua vida em 96, foi atleta primeiramente do Águas Bravas Clube durante 14 anos e só desde o ano de 2010 se juntou à ADA, de onde não mais saiu. José Carvalho concilia a gestão de uma drogaria localizada em Amarante com os treinos e mesmo assim diz querer estar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Pediu mais apoios para conseguir esse objetivo e explicou o que o faz manter-se durante tantos anos na canoagem. É uma modalidade espetacular. A canoagem de slalom tem uma particularidade do espetáculo que se torna quem está a assistir a uma prova de canoagem, o passar pelas portas, tem que ter perícia. Comecei a nadar com 4 anos. Ligação com a água e depois com a natureza
e depois aquela sensação de conforto quando estás na água a remar e nada te chateia, tipo, foi isso que me levou também a ficar na canoagem. Eu preparei-me fisicamente para aquilo que eu queria fazer, para os meus objetivos nos Jogos. Não ia com a ideia de ser campeão olímpico, ia com a ideia de sabia o meu valor, sabia o que é que tinha trabalhado para chegar aos Jogos Olímpicos e sabia onde é que podia chegar na participação dos Jogos Olímpicos. Então trabalhei muito para ir passo a passo. E o meu primeiro era qualificar-me para as semifinais e depois nas semifinais consegui qualificar-me para as finais e depois nas finais arriscar tudo e tentar o melhor. Eu sabia que de décimo para baixo que não passava, por isso arrisquei tudo e não deu tão bem, mas já foi um objetivo principal. Claro que uma pessoa pensa sempre em medalhas, quando lá está e quando chegas a uma final pensa sempre que podes alcançar. É sempre muito difícil, porque a minha experiência em relação aos atletas que lá estavam não tinha nada a ver, e subia-se, por exemplo, pelas odds das casas de apostas que havia. Eu sabia que era muito difícil, mas sabia que podia lá chegar, porque eu treinava com um atleta francês que foi campeão olímpico, treinámos eu e ele, que era o Gargot, e o Sebas, que era um argentino, e fazíamos treinos cronometrados e fizemos várias simulações de provas e eu em 3 ganhei 2 e ele ganhou 1, e depois ele foi campeão olímpico e eu fiquei no ano. O slalom não há regularidade, há sempre aqueles que estão lá no topo, não sei o quê, mas mesmo que estão no topo não ganham sempre. Tenho 2 pistas que me marcam pelas finais que eu fiz, que é o Rio de Janeiro, Litovsk e Mikuláš, que é na Eslováquia, e Londres, que foi onde eu consegui afinal são 3, tipo, mas onde eu fiz finais são 2. E Londres fica marcado por ser o apuramento olímpico e por onde agora vai ser o novo Mundial Apuramento Olímpico para os próximos Jogos. Até pode ser um bom presságio, não é? Continuo a trabalhar, claro, quero trabalhar para ir aos Jogos, tenho capacidades para isso. Agora também precisamos de ajuda, porque não é, em Portugal não temos as condições que os outros têm. Temos que nos deslocar a outro país, como eu vivi desde 2013 para conseguir o apuramento olímpico. Eu vivia desde 2013, 2014 até 2019 em Espanha. Tenho 34 anos, tenho uma experiência, sei como chegar ao topo, só preciso ser ajudado para me darem as condições para lá chegar. Estamos de regresso aqui à conversa em estúdio com os nossos 2 convidados. António, ouvimos falar já de algumas modalidades, com vertente competitiva, obviamente. Entretanto, surge a secção de trail running, muito por motivação sua também. Eu não diria. E não só, sim, não lógico. Eu não diria que a motivação foi minha. A motivação existia. Havia já um conjunto de atletas que corriam nesta vertente de trail running e faziam parte, já faziam algumas provas, mas faziam-no de uma forma não organizada, ou seja, a título individual, participavam nessas provas. E eu conheci alguns desses atletas e numa conversa com um deles, que naquela altura até era um dos mais dinâmicos do grupo, que era o Bruno Binhós, lancei o desafio. Já que vocês estão a correr, já que realmente estão com uma dinâmica interessante e parece que querem levar isso para a frente, porque é que não querem fazer de uma forma mais organizada e se juntam à Associação Desportiva de Amarante. Eu também já me conhecia, já conhecia a associação, e aceitou o desafio, falou com os colegas, fizemos uma reunião para, no fundo, dar o pontapé de saída, e no dia 2 de dezembro de 2012, se não estou em erro, na sede da Associação Desportiva de Amarante, foi fundada a secção, no segmento de uma reunião. E pronto, esse foi o mote de saída. Logo nesse dia ficou definido que se queria também trazer o trail para Amarante e proporcionar trail às pessoas de Amarante, dar a conhecer o trail, e que se iria fazer uma iniciativa, um evento, uma prova, e foi aí que nasceu o Amarante Christmas Trail. No dia 2 de dezembro começou-se a trabalhar e passado cerca de 2 semanas apareceu uma prova. Ficou definido que seria sempre efetuar este evento no domingo antes do Natal, para assinalar o Natal, e que se tentaria apresentar na perspectiva de trail running Amarante aos visitantes. Uma coisa que foi feita em muito pouco tempo, trouxe logo na primeira edição mais de 100 de participantes. Na segunda edição trabalhou-se mais um pouco, já chegámos a cerca de 300, e a partir daí a prova cresceu, foi cada vez tendo mais participantes,
e vai para a sua 11ª edição, sendo que nas últimas 7 esgotou o número de vagas disponíveis. Por isso foi uma iniciativa que, sem dúvida, marcou a fundação da secção e que também tem alavancado a secção ao longo dos anos e tem permitido que mais de 10 mil pessoas tenham vindo a Amarante nos últimos 10 anos conhecer os trilhos e as paisagens locais. Foi certamente uma aposta ganha. Sim, essa foi certamente uma aposta ganha e que é um marco também da associação em termos organizativos, em termos de eventos que proporcionamos à população. A Ana também costuma participar e correr nesta secção, nesta modalidade. Sim, eu também faço parte da equipa de trail, já corri mais do que corro agora já estou na parte, na equipa dos reformados, por assim dizer, mas sem dúvida que o Amarante Christmas Trail faz parte, já há 10 anos para cá, do calendário desportivo nacional. Temos sempre, e como disse o António, esgotado as inscrições, que são sempre à volta de 1000, mas depois precisamos sempre de abrir mais umas quantas, porque as pessoas querem vir, querem participar, gostam, e é uma forma também de darmos a conhecer a secção de trail, a nossa associação e a nossa cidade. Os percursos costumam ser percursos fantásticos, por onde nós muitas das vezes andamos, e não é fácil no domingo antes do dia de Natal enchermos Amarante com tanta gente que vem participar, mas que vem ver, vem apoiar os colegas e vem visitar a nossa cidade. E vem de todo lado. Vem de todo lado, do norte a sul do país. Sim, já tivemos do estrangeiro. Sim, também. É engraçado que nós conseguimos ter uma estatística do mapa na plataforma de inscrições e o ano passado de Portugal continental só 4 distritos é que não tinham representantes. De resto, tínhamos todos os restantes distritos tinham alguém em participação. Muito bem, muito bem. Ora, nós vamos fazer aqui uma curta pausa. Terminamos a primeira hora do programa. Voltamos já a seguir a um pequeno intervalo para continuarmos esta viagem pelo desporto de Amarante. Continuo desse lado. Até já.